é formada em ciências contábeis, atuou na área de seguros e no mercado financeiro por 25 anos, inclusive como gerente em bancos privados do país. Mas decidiu recriar sua trajetória profissional e hoje é escritora e palestrante nas áreas do desenvolvimento humano e autoconhecimento. E acaba de lançar um livro sobre a Rota das Estrelas, na Espanha, uma visão inovadora de quem já fez o famoso Caminho de Santiago por 3 vezes. Zilá Fioravanço, seja bem-vinda ao nosso programa hoje. Obrigada, Daniela. Curiosíssima para saber detalhes do jogo da Oca. A gente já vai dar um detalhe aqui da capa do teu livro, que trata exatamente do Caminho de Santiago. Quem é que nunca ouviu falar no Caminho, de Santiago, né? Depois do evento do Paulo Coelho, eu verdade. acho que o Brasil inteiro tomou conhecimento do Caminho de Santiago. Tu já fizeste 3 vezes? 3 vezes, 3 vezes. De cajado na mão? Olha, você sabe que a primeira vez eu não usei cajado. Na segunda vez, um pouco. Na terceira vez, nada. Sério? Sério. Porque, assim, eu me perco, o cajado se perde de mim. Então, o cajado é mais para aquelas pessoas que guardam uma simbologia enfim, e gostam de carregar alguma coisa para apoiar. E eu, como gosto de estar com as mãos livres, né? Já dá para ver como eu gesticulo. Italiana, tutti, buona gente. E, então, assim, eu procurei, assim, usar o menos possível. Agora, Zilá, qual é a diferença, se é que existe, entre o Caminho de Santiago e a Rota das Estrelas? Porque a gente está falando do teu livro como um livro que divulga a Rota das Estrelas. É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. A terminologia Rota das Estrelas, ela se deve ao fato da própria história do caminho, que aconteceu no ano de 813, né, quando um pastor de ovelhas pastorava suas ovelhas na costa da Espanha e viu um monte de estrelas caírem num bosque. E ele ficou curioso com aquele fato e entrou no bosque e encontrou nesse local uma tumba. Comunicou o bispo na época e foram verificar e chegaram à conclusão de que se tratava do apóstolo Tiago. E aí, por isso, Rota das Estrelas, por causa desse fato. Certo. Agora, sempre dizem que para fazer o Caminho de Santiago é preciso muito preparo, porque a caminhada é muito longa. Vamos relembrar essas distâncias, né? Porque tem vários pontos de partida, vários pontos de chegada, as pessoas não precisam fazer exatamente só do percurso. Como é que é o trajeto mesmo lá do Caminho de Santiago? Assim, ó, ou da Rota das Estrelas? Da Rota das Estrelas. Existem assim, então, partindo da história, quando foram descobertos os restos, então, do apóstolo Tiago, a notícia se dissipou por toda a Europa. E aí as pessoas, por curiosidade, por religião, por fé, começaram a peregrinar até onde estava Santiago, que era na costa da Espanha, em Santiago. Na época não tinha esse nome. E então pessoas de todo o mundo, pessoas da França, da Itália, da Alemanha, da Espanha, vindo de vários lugares da Espanha. A rota que se tornou mais conhecida, então, assim, existem várias rotas. O caminho francês, o caminho do norte, o caminho aragonês, o caminho português. Então, assim, vários locais. O mais famoso e o mais frequentado é o caminho francês. Que são quantos? Qual é a distância de onde para onde? Bom, assim, ó, normalmente, tradicionalmente, os estrangeiros, eu não digo isso dos europeus, né, que moram mais próximos à Espanha. Os da América Latina, os dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, normalmente eles começam em Roncesvalles. Roncesvalles é um lugar pequeno, uma vila medieval, com na fronteira França. Na Espanha. Na Espanha. É fronteira, nos Pirineus. Então, de um lado tem também a famosa cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é França. Certo. Os Pirineus e depois Roncesvalles. Então, mas a partir desse ponto ali na fronteira. A partir desse ponto na fronteira ou na França. Eu fiz os 2. Sim. Aliás, eu fiz os 3 diferentes. Mas, vamos lá, com essa largada aí são quantos quilômetros? Até Santiago? De Roncesvalles são 850 quilômetros.
Para fazer 850 quilômetros, tem gente que faz de bicicleta também, mas a gente Sim. vai falar dos peregrinos que fazem o trajeto a A pé. Aham. Quantos dias? Bom, vai depender de cada um. Assim, de quanto tu te propõe andar, de quanto teu corpo aguenta. Porque assim, uma coisa, o caminho de Santiago não é um caminho para preparação física ou para disputa de quem chega primeiro, de quem caminha mais. Pelo menos eu percebo assim. E eu fiz o caminho não com essa intenção. Aliás, é espiritual a intenção, não há dúvida. Depende também de cada um, Daniela. Há muitos anos atrás, na Idade Média, um pouquinho mais adiante da Idade Média, era assim um caminho especialmente religioso, especificamente religioso. Hoje não mais. Hoje é mais místico e também tem outras pessoas que vão por turismo, outras pessoas que vão pela gastronomia, pela cultura. Mas é verdade que é inevitável, independente do motivo, na hora da largada, do início do passeio, que as pessoas passam por uma grande transformação em função de tudo isso. Ou seja, é um período que é, aliás, um trajeto que não é um trajeto fácil de se fazer. 850 quilômetros a pé. Não é. Não é todo dia que a gente está adotando isso ou optando exatamente. por fazer isso. É verdade que há essa modificação interior. Das pessoas, com todos os que eu falei, sim. Com todos os que eu falei e com todas as pessoas que conseguem chegar. Há uma diferença, e eu percebi isso no caminho, por exemplo, dois irmãos espanhóis, assim, atletas, isso eu encontrei com um deles, e eu conversava muito com as pessoas para saber, eu me questionava, e questionava o porquê também das outras pessoas, porque eu fui, Daniela, assim, ó, me pergunta por quê, até hoje eu não sei. Era uma vontade incontrolável, uma vontade que me deu a partir de uma entrevista que eu assisti na televisão, da Ana Maria Sharp. Foi através dela que eu conheci o Caminho de Santiago. E foi assim, pintou como um sonho que ficou guardado durante 7 anos. E de repente, assim, despertou. Então, eu falei com esse menino e perguntei por que ele estava fazendo o caminho. Aí ele me disse que tinha o irmão dele e ele que eram atletas. Então, eles estavam a fazer esse percurso para ver quanto o corpo aguentava. Aí ele me disse assim, meu irmão aguentou 3 dias, e eram atletas. Sim. E ele disse, e teve que abandonar o caminho por problemas de tendinites, bolhas, e ele disse, desse dia, 3 dias após, eu me dei conta que o caminho não era isso. E eu mudei a minha cabeça, e agora eu não estou fazendo o caminho por isso. E ele chegou a Santiago. Concluiu o trajeto. Então, assim, ó, e eu percebi, outras pessoas também, inclusive que eu presenciei, brasileiros, que foram lá, e hoje em dia também conheço uma pessoa que vai lá, não consegue terminar o caminho porque ela vai com outros objetivos. Claro. Então, assim, ó, é uma coisa, parece magia, mas todas as pessoas não passam imunes ao caminho. Que fantástico. E o teu livro? Jogo da Oca, que retrata isso. Na verdade, é um relato romanceado dessa trajetória, dessa caminhada. É isso, Zilane? Sim. Dessas 3. Eu tive assim, ó, a ideia de escrever o livro, primeiro, eu já queria escrever há muito tempo. Escrevi um livro infantil e depois deixei, comecei a minha trajetória, como você disse mesmo, no banco. E aí a gente embota. Né? A nossa criatividade, ela passa a ficar no segundo plano. Criatividade são números. São números, exatamente. E por uma questão de sobrevivência, às vezes você tem que optar, né? E eu sabia que eu tinha um determinado tempo para fazer isso. E que depois desse tempo, eu me dedicaria a alguma coisa que me desse prazer. Mas nesse sentido, qual foi o momento? Eu já disse no início que você, Zilá, trabalhou por 25 anos nessa área de seguros. De banco. De bancos, enfim, Uhum. não é? E aí chegou um momento, essa transformação é elaborada internamente? Como é que é? Chegou um momento, não, cansei. A família Schirman, que decidiu viajar pelo mundo, né? Sim. Também teve um momento, me parece que foi no momento que atrasou um voo e eles estressaram para... Não, vamos navegar pelo mundo. Como é que foi no teu caso? Sim, o último banco que eu estive foi o Bancesa. Quando o banco foi à falência, à liquidação, eu disse, acabou. Não é para mim mais. Não quero mais saber de banco. E me fizeram várias propostas e poderiam assim, ó,
me pagar 10 vezes mais. Não era o dinheiro que me importava. Então, eu percebi que era o momento de parar, que era o momento de cuidar de mim, de cuidar do meu autoconhecimento, de fazer exatamente aquelas coisas que me dariam mais prazer, coisas que não eram tão rotineiras e que não tinham tanto compromisso com outros. Eu queria compromisso comigo. Então, achei que assim, o período era esse e parei. Que é uma mudança radical, né, Zilá? Do mundo financeiro para esse mundo do autoconhecimento, o mundo da programação neurolinguística, eu dizia no início, no mundo das palestras, inclusive, sobre o desenvolvimento humano, né, as questões mais íntimas. Sim. Né? Sabe, Daniela, eu há muito tempo, eu me lembro, aliás, eu me lembro desde quando eu era criança, que eu gostava muito de observar as pessoas. E para mim, cada pessoa me fascinava. O descobrir como as pessoas eram, o tentar entender como as pessoas agem, como as pessoas pensam, como as pessoas captam as coisas, era alguma coisa fascinante. Como é que eu ia entender o outro se eu não buscasse o meu entendimento próprio? Então, eu comecei a me entender, a buscar, a me conhecer, a me autoconhecer para conhecer o outro. Sim. Partindo disso, então eu andei por várias religiões para conhecimento, realmente para conhecimento, para ver por que as pessoas preferem esta ou preferem aquela outra, por que as pessoas são assim ou são assado. E quando você entende que as pessoas são diferentes, e aceita isso, né? Que é o mais difícil. O mundo fica uma maravilha, o mundo fica perfeito. Não há assim, sabe? Só existem diferenças. Não existem pessoas boas ou ruins. Existem diferenças, né? Certo. Agora, hoje o teu trabalho também está muito voltado a essas palestras, não é? Motivacionais. Também. Então, quando eu decidi, eu vou voltar mais um pouco atrás sobre o livro. Quando eu fui para o caminho, a primeira vez, foi por esse chamamento, digamos assim, que eu não entendi o que era. E no primeiro dia, eu quis abandonar o caminho. Eu sou comodista. Aí agora você vai dizer assim... Gosto de conforto. Gosto de conforto. Assim, detesto passar dificuldade, porque uma coisa é você passar dificuldade por opção e a outra é por não ter opção, por imposição. Muito são diferente, bem diferentes claro. as coisas, são bem diferentes. Então, quando eu escolhi fazer essa rota e que de repente eu me deparei, eu sabia que não era fácil, mas eu me deparei com uma série de dificuldades que no primeiro dia eu digo assim, eu vou morrer. Não é para mim isso aqui. Não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é loucura. Isso aqui, para mim, era uma imbecilidade. Eu digo, tá todo mundo louco. E a noite inteira eu não consegui dormir. Aí eu disse assim, mas que vergonha, hein? Vir até aqui e não seguir nem metade do caminho. E aí eu comecei a me lembrar de coisas que eu já havia superado, de coisas que haviam acontecido na minha infância, na minha adolescência. E foi como se fosse um resgate de uma força interior que eu tive que buscar para me dar a chance de continuar. Você acha, nesse sentido, pegando a tua experiência da superação, que é um dos grandes desafios da humanidade como um todo, esse da superação, inclusive de sair da zona de conforto para se lançar a novos desafios? Para mim foi um grande aprendizado. Para as pessoas como um todo, assim, como o que você todo, percebe? Sim, com certeza absoluta. Eu vi pessoas assim que diziam assim, mas nem pensar. E hoje são pessoas completamente, têm uma percepção, uma visão completamente diferente. Por que acontece isso? Por vários fatores, né? Que a gente pode, assim, sondar. Nada é certo, nada é definitivo e as coisas mudam a cada momento e para cada pessoa. Eu vou te dizer a minha percepção do que eu acho. A gente sai, por exemplo, nós, do Brasil, né? Percorremos uma distância de milhares de quilômetros. Saímos da nossa zona de conforto, da nossa casa, dos nossos amigos, da nossa rotina diária.
Vamos uma terra estranha, com hábitos, com cultura, com paisagens completamente